Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília. E hoje a gente vai dar início a uma nova sequência didática número 7, onde a gente vai começar a falar sobre filosofia contemporânea. E hoje a gente vai falar de um filósofo chamado Jürgen Habermas. É um filósofo bem do dia a dia, né? Eu quero dizer assim, um filósofo que está muito próximo da gente e em questão temporal, tá? E ele vai falar aqui sobre as questões de ação comunicativa, consenso e ética do discurso. Hoje a gente vai começar a explicar as ideias de Habermas a partir da ação comunicativa e na nossa próxima aula a gente desenrola aí a construção do consenso e a ética do discurso. Então, esse é o Habermas, e aí, resumindo, resumindo a ideia de Habermas, a gente vai ter que o mundo só conquista objetividade ao tornar-se válido enquanto mundo único para uma comunidade de sujeitos capazes de agir e utilizar a linguagem. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar a falar sobre ação comunicativa. A gente vai começar a falar sobre essa construção do mundo a partir da comunicação, a partir de como o homem desenrola os seus contatos, os seus diálogos, a partir de como o homem consegue analisar a situação, criar a situação e compreender a verdade daquela situação a partir daquilo que ele coloca através da fala e da escuta. Então, Habermas, ele vai nascer aí em 1929, por isso que eu falei que ele é muito próximo da gente, né, em questão temporal. É um filósofo que vai elaborar uma teoria que ainda está, né, vigente, e ele é tido como um dos maiores intelectuais do século 20 e 21. Filósofo e sociólogo, ele vai dedicar todos os seus estudos, todos não, mas a maioria dos seus estudos, a sua intenção teórica, à compreensão da democracia, e ele vai apresentar esse modelo de ação comunicativa. Por favor, anotem isso aí no caderno de vocês. Ação comunicativa é a principal ideia de Habermas, tá bem? Para que sejam desenvolvidos consensos no espaço público, sem coerção física, mas pela coerção do melhor argumento. Então, já coloca aí uma setinha, por favor. A principal teoria de Habermas vai ser a ação comunicativa, e essa ação comunicativa está diretamente ligada ao consenso entre os pares, consenso entre aqueles que dividem um mesmo ambiente, um mesmo cenário político, uma mesma realidade, tá bem? Então, a construção daquilo que a gente vive vai ser decorrente de consensos, de como que a gente alinha essas vontades de tantos indivíduos. Não pela coerção física, mas pela coerção do argumento. Isso aqui já foi questão de Enem, tá, pessoal? É justamente a palavrinha consenso. Então, definitivamente, é aquilo que pode resumir, que pode sintetizar toda a ideia de Habermas. Claro que não é uma ideia fácil de ser atingida. Quando eu vou começar a aula para vocês, eu conto assim como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, mas Habermas ele vai fazer toda uma teorização em cima disso, mas a princípio a gente precisa dessa relação, tá? De ação comunicativa ligada ao consenso. A democracia pode ser, assim, aperfeiçoada pelos processos coletivos de deliberação que propiciam a coexistência dos diferentes e a participação de
todos na produção de normas sociais. Então, olha só que interessante. A teoria de Habermas, ela também vai existir aí coexistência de informações, coexistência de ideias e vontades. Então, quando Habermas ele vai começar a falar aqui sobre a sua proposta filosófica, ele vai começar a reconhecer essa importância do todo ter voz, de cada indivíduo de um todo poder falar, poder se colocar, para que o equilíbrio e o consenso seja achado. Então, o contexto que Habermas começa a construir essa sua proposta filosófica é um contexto de crise da razão contemporânea. Tá? No final ali do século XX, uma grande crítica que vai existir sobre o uso da razão, e aí a gente já viu isso um pouquinho ali em Rousseau, mas trazendo mais para a contemporaneidade, isso aqui vai ser muito mais recorrente, é que a razão ela começa a ser usada de forma instrumental. Ou seja, eu começo a usar a razão tão somente como um instrumento, tão somente como uma técnica. Eu começo a utilizar a razão como se ela fosse vazia de significado, né? Como se ela não fosse um processo de autonomia. Então, eu começo a instrumentalizar a razão. E aí, antes de Habermas, pensadores como Adorno e Horkheimer, eles vão apresentar uma crítica àquilo que eles chamam de razão instrumental, que designava o uso antiético da razão e a instrumentalização da ciência para fins maléficos. Então, eles vão começar a ver aqui como que essa razão, utilizada como instrumento, esvaziada de crítica, de autonomia, ela pode ser utilizada tão somente de forma automática, para cumprir ordens, para efetivar ações que não necessariamente levam à verdade e ao bem, mas, pelo contrário, podem ter finalidade maléfica. Habermas, no entanto, não restringia a razão a esse conceito. Habermas, ele vai falar que a razão é ampla e se dá por outros meios. A comunicação é um deles. A estrutura da linguagem, a dinâmica das interações humanas, na compreensão mútua, no exame da verossimilhança entre o que é dito e a realidade. Enfim, a comunicação, em todos os seus processos, carrega intrinsecamente a racionalidade. Então, o que Habermas vai fazer aqui é justamente tentar recuperar aquela razão não opressora, aquela razão que é capaz de autocrítica, que é posta a serviço da emancipação humana. Como que eu, através da minha fala e da construção do diálogo, eu posso não utilizar a razão e a ciência para fins maléficos, mas para a emancipação dos indivíduos. Então, quando a gente vai falar sobre essa proposta de Habermas, a gente vai falar aqui que Habermas, apesar de não estar no período histórico do iluminismo, ele é reconhecido como um iluminista, porque as suas propostas de construção teórica, o seu pensamento, ele vai ter aí uma base no pluralismo e na tolerância, tá? Para eu conseguir ter essa questão da compreensão mútua da ação comunicativa, da participação de todos, de cada indivíduo de um todo, eu vou precisar justamente aí levar em consideração muitos pontos de vista que são plurais e, sobretudo, ter tolerância com aquilo que as pessoas concordam ou não concordam entre si. Para Habermas, uma norma ética só seria legitimamente válida se fosse fruto de amplo debate. Então, Habermas ele vai começar a falar aqui sobre
Habermas ele vai começar a falar sobre como que na nossa sociedade nós somos guiados por normas para conviver, né, no coletivo, para conviver em grupo, para conviver entre os diferentes. Só que, quando a gente vai falar sobre normas, a ética ela só seria validada, ela só seria justificada, ela só seria de fato existente se ela fosse fruto de amplo debate. Porque, justamente, essa ética, essa norma ética, ela viria através do consenso, daquilo que as pessoas colocaram em pauta e conseguiram achar um equilíbrio. Correto? Então, quando o Habermas ele vai falar sobre esse conceito de ação comunicativa, ele vai colocar aí essa teoria como um modelo racional de interação, por meio de argumentação, debate, deliberação, onde eu preciso alcançar acordos, né? E quando o Habermas ele começa a falar sobre tudo isso, ele vai falar justamente que essa interação do agir comunicativo, ele vai existir na esfera pública, porque a esfera pública é o espaço de discussão, que vai incluir diversos grupos sociais, que vai incluir convivência e conveniência, tá? Então, Habermas ele vai defender que seja amplo debate público para a produção do consenso, que seja amplo o debate público para a produção do consenso. Este, por sua vez, definirá uma base comum pela qual os indivíduos conciliem seus direitos e suas ações em busca de seus objetivos. Então, a proposta de Habermas aqui, dentro daquele contexto da crise da razão contemporânea, é que a racionalidade comunicativa, o agir comunicativo, ele vai pautar aí regras morais de interação, comunicação isenta de dominação e entendimento mútuo. Enquanto que aquela racionalidade instrumental é uma racionalidade muito voltada para o mundo do trabalho, daquele mundo onde o saber empírico, onde a experiência, o saber do dia a dia, visa objetivos específicos e bem definidos, onde esses objetivos eles geralmente são particulares. O mundo do trabalho ele vai traçar metas que vão beneficiar particulares, tá? Então, o mundo do trabalho, ele vai me exigir aquela racionalidade instrumental, né, automática, de usar a razão como técnica, porque ele visa a objetivos específicos, ele visa sucesso e eficácia da ação. Mas isso geralmente é voltado para particulares, para interesses particulares. Quando eu vou pensar em interesses públicos, Habermas ele vai aqui reafirmar a importância da racionalidade comunicativa. Essa racionalidade que é baseada no consenso e no entendimento mútuo. Correto? Então, dentro da proposta de Habermas, a gente pode considerar que a sociedade na história ela foi se construindo em bases desiguais, né? Onde eu vou ter a vontade da maioria prevalecendo sobre a vontade da minoria. E mesmo que eu tivesse uma igualdade de direitos, de leis, uma igualdade legal, essas normas, essas leis, elas ainda seriam reflexo de uma cultura majoritária. Então, aquilo que iria permitir às minorias que participassem dessas normatizações éticas ou da construção dessas leis, seria justamente se tudo fosse posto em amplo debate, né? Se eu conseguisse legitimar todas essas normas éticas ou legais como fruto de um amplo debate, para eu fugir justamente de repressão, de desprezo à cultura, de
daqueles conflitos inerentes às diferenças, tá? Então, Habermas ele vai falar justamente então dessa importância do debate, do discurso, até próprio do conflito, do diálogo, mas que serve para achar o entendimento, que serve para achar a melhor forma e a forma mais equilibrada para todos aqueles que estão envolvidos na ação. Portanto, quando Habermas vai falar sobre racionalidade comunicativa, ele vai dizer que ela é plural, mas não paralisa a razão no relativismo. Porque não é porque eu tento atingir um consenso entre uma diversidade ou porque eu tento levar em conta diversas opiniões, vontades, ideias e necessidades que eu vou relativizar a situação. Mas, pelo contrário, eu vou tentar trazer justamente normas éticas para essa coletividade, para esse multipluralismo. E a verdade não é reflexão isolada. Isso aqui, pode anotar isso também. Esse é o grande X da questão de Habermas, sobre essa construção da verdade pelo coletivo. A verdade não é reflexão isolada. A verdade ela não é individual, ela não depende só do meu esforço de usar a razão para entender as coisas, mas ela é uma construção coletiva. O diálogo orientado por meio de regras estabelecidas pelo grupo em uma situação dialógica ideal. O que seria essa situação dialógica ideal? Uma situação onde eu tente evitar a coerção e dar condições a todos os participantes exercerem os atos de fala. Um errinho de português aí, desculpa. Que dá condições a todos os participantes exercerem os atos de fala. Certo? Então, o que Habermas ele vai falar aqui é que precisa existir amplo debate público para a produção do consenso. É através do debate público, dessa tentativa do entendimento mútuo, que poderá se definir uma base pela qual os indivíduos vão conciliar seus direitos e as suas ações em busca dos seus objetivos. E aí, quando eu vou falar, então, sobre critério de verdade, eu vou ver que não existe a verdade, né? Porque o critério de verdade ele não vai ser fundado aqui na correspondência do enunciado com os fatos, mas no consenso discursivo, naquilo que as pessoas colocam em pauta, naquilo que pode ser debatido do que é verdade, do que é a compreensão e de como se trabalha, qual é a prática dessa verdade. Então, não é só uma correspondência de enunciados e fatos. É muito mais do que isso, né? É daquilo que as pessoas conseguem colocar em pauta, daquilo que as pessoas conseguem discutir e daquilo que as pessoas conseguem entender dessa discussão. Exige aí um fator de inteligibilidade, né? Exige aí uma construção de um cenário que seja favorável a isso. E o risco de quando a racionalidade instrumental se estende para outros domínios da vida pessoal, né, que sai ali do campo do trabalho, daquele campo particular e invade todas as áreas da vida pessoal, nos quais deveria prevalecer a ação comunicativa, é o empobrecimento da subjetividade humana e das relações afetivas. Eu começo a colocar tudo como um instrumento, como uma técnica, como algo que eu preciso para atingir objetivos específicos. E eu perco a riqueza dos detalhes e as necessidades que cada cenário e cada conteúdo exigem de mim. A razão instrumental não avalia as ações por serem justas ou injustas, mas tão somente pela sua eficácia. Geralmente,
por estar visando lucro, né? Por estar visando benefícios particulares, por estar visando objetivos próprios. São ações orientadas pela competição, pelo individualismo, pela obtenção do rendimento máximo. Quando Habermas ele vai falar então sobre construção do espaço público, principalmente sobre a construção de uma democracia, ele vai falar sobre a importância de você ter a deliberação. A legitimidade das tomadas de decisões políticas, ela deve ser dada através de abrangente discussão pública, onde eu vou tentar envolver todos os agentes e todos os interessados, todos os segmentos interessados que vão ser afetados por aquela decisão. Então, quando eu coloco a deliberação em pauta, eu vou tentar aproximar diferentes grupos sociais. Por isso que é muito perigoso eu ter nessa relação a racionalidade instrumental. Porque se eu quero encontrar um entendimento comum, eu preciso tirar essa razão do instrumento. Eu preciso tirar essa ideia de que a razão ela é somente um modo para atingir alguma coisa. Mas eu preciso ampliar a possibilidade do uso dessa razão. E para Habermas, então, pela ação comunicativa, pela racionalidade comunicativa, a argumentação na esfera pública, ela vai gerar uma opinião, ela vai gerar condições que levem em consideração diversas posições, diversas necessidades, diversas vontades coletivas. E assim vai orientar uma normatização justa para todos. Então, aqui, dentro desse cenário de ação comunicativa, Habermas ele vai colocar o seguinte. Deixa eu tentar arrumar aqui direitinho. Não vou conseguir, mas enfim. Todo ato de entendimento pode ser concebido como parte de um procedimento cooperativo de interpretação, voltado a alcançar definições situacionais intersubjetivamente reconhecidas. Então, ele vai falar justamente dessa importância de se analisar todos os diferentes pontos de vista e, através da cooperação e da interpretação, conseguir tentar encontrar esse entendimento mútuo. Tudo bem? Então, eu peguei aqui algumas questõezinhas de vestibular para que vocês possam analisar como que isso funciona na prática e para que vocês possam fazer uma conexão sobre essa primeira explicação sobre Habermas e sobre como isso pode ser cobrado de vocês nos vestibulares, tá bem? Eu vou gravar um segundo áudio, tá? A partir da aula, para a gente separar a aula de resolução dos exercícios, tá bem? Muito obrigada pela atenção e bons estudos para todos. Não esqueçam de mandar dúvidas, comentários, participações no fórum de dúvidas, tá certo? Até a próxima aula.